pessoal, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é sucessão ecológica, como ela funciona, quais são os fatores, né, que interferem na sucessão, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, né? Então, a sucessão ecológica, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de maneira que a gente chama de sucessão primária. A sucessão primária, ela acontece quando é, não havia nada nesse ambiente que foi, né, tomado por essa nova comunidade, pela comunidade pioneira. Então, ele se inicia numa área onde anteriormente não existiam seres vivos. São exemplos dessas áreas: rochas nuas, dunas, cinzas vulcânicas, né, ambientes que foram cobertos por lava, lagos recém-formados, né, áreas de lagoas recém-formadas. E a gente tem um tipo de sucessão chamada de sucessão secundária, que se inicia numa área onde anteriormente já existiam seres vivos, mas foi uma área que, por algum problema ambiental, né, ela foi devastada e aí precisou uma nova sucessão. Isso acontece em zonas áridas, né, que geralmente ficam muito secas durante um período do tempo e aí depois os seres vivos retornam para lá. Acontece em campos abandonados, principalmente campos de agricultura, né? Áreas que elas estavam sendo cultivadas e aí que depois elas se modificaram, foram abandonadas e a comunidade vai voltando para esse ambiente. E zonas alagadas, né? Que perdem a sua característica inicial, mas que depois vão voltando à dinâmica e aí a vida vai voltando para esse ambiente, tá? Então, temos a sucessão primária, ambientes onde não existiam vida, e sucessão secundária, ambientes que já existiam vida. Quando a gente está falando em sucessão primária, já vai se estabelecer aqui as espécies pioneiras, né? São aquelas espécies que têm características que batem com esse ambiente. São espécies pequenas, que são instáveis, que requerem pouquíssimos nutrientes do ambiente. Então, elas conseguem se desenvolver de uma forma bacana e começam a modificar esse ambiente, né? Então, aqui, vulcão de Santa Helena, né? Na margem, entrou em erupção e aí, depois de alguns anos, começou a surgir vida no entorno dessa região, tá? E aí, essa sucessão vai acontecendo, né? A SS, que é a comunidade pioneira, depois a gente passa pelos estados intermediários, que são as séries, até chegar na comunidade clímax, tá bom? Aqui a gente tem uma superfície rochosa. Começando tudo, tá aqui a rocha nua, né? Pode ser uma rocha vulcânica, uma rocha sedimentar, um ambiente, né, que foi desflorado, uma rocha que apareceu. E aí, depois de líquens e musgos que começam a abrir espaços, a gente tem ervas pequenas e arbustos na comunidade aqui já, indo para o intermediário, né? No intermediário, a gente tem um matagal de arbustos, são arbustos já com um portezinho maior, então percebam que a camada de solo aqui já ficou bem grande, em cima da rocha, a rocha aí está lá embaixo, né? É aquela rocha que a gente estudou há muito tempo atrás, chamada de rocha-mãe, que é a rocha que deu origem a esse solo. Essa rocha-mãe vai lá para baixo e a camada de solo ela vai aumentando. Quanto mais solo eu tenho aqui em cima, eu queria que vocês entendessem isso, quanto mais solo, mais suporte para a vida, principalmente vegetal, eu tenho, né? Porque se eu tenho uma camada de solo muito larga, eu tenho uma quantidade maior de nutrientes, de micro-organismos que fazem, né, nitrificação, que devolvem nutrientes para o solo, de micro-organismos decompositores que vão decompor essa matéria orgânica. Então, na comunidade clímax, a gente tem uma grande, né, largura do solo em relação aqui àquilo que a comunidade pioneira precisava, tá? Na sucessão ecológica secundária, né, é a invasão de um habitat por plantas e animais, e esse habitat anteriormente já havia, né, sido habitado. Então, algum desequilíbrio ambiental aconteceu nesse local e que ele, né, perdeu a comunidade anterior. Então, o desaparecimento da vegetação anterior pode ter sido provocado por causas naturais ou por desequilíbrios causados pelo ser humano, né, ação antrópica, enfim. E aí causou aquele impacto, aquele ambiente ficou, né, novamente sem vida e começa a ser reformulado novamente. Qual é a diferença da sucessão ecológica secundária, que vai um pouquinho mais rápido? Porque a camada de solo ela já existia.
né? Então, não é um ambiente que vai se desenvolver, por exemplo, diretamente da rocha, né? Então, dá para acelerar um pouquinho esse processo, porque não se precisa modificar a rocha, já tinha solo, né? O que se perdeu foi a camada superior, tá? Então, essa sucessão é característica de campos de agricultura abandonado, exploração, né, florestal, então retira aquela mata de floresta, né, desmatamento de um campo para fazer árvore ou para usar a madeira dessas árvores. E aí vai ocorrer lá essa sucessão chamada de sucessão secundária, tá? Então a gente tem aqui, ó, num ambiente, né, que um campo abandonado, percebam que a gente já não vai partir da rocha, né? A gente já parte de um solo mais estabilizado, assim, já tem uma determinada camada de solo, enfim. Então, a gente teria plantas anuais, plantas plurianuais, depois os arbustos, que são plantas de pequeno porte, né? Arbustos. Esses arbustos dão lugar a árvores de madeira maciça, né, a árvores ainda maiores. Então, a gente sai de uma comunidade pioneira, um pouquinho já mais estabelecida do que na sucessão primária, e chega na comunidade clímax, né? Nesse caso aqui, gente, em média uns 100 anos para que esse processo aconteça. Então, sempre que a gente fala em desequilíbrio ambiental, é muito importante que a gente lembre disso, né? Que às vezes o que o ser humano leva uma semana para desfazer, a natureza leva décadas para reconstruir, né? E o contrário também, né? Às vezes a natureza leva um tempo danado para estabilizar um ambiente e o ser humano rapidinho dá conta de degradar aquele ambiente, né? Outro aspecto que a gente vai anotar sobre sucessões é que existem sucessões autotróficas, quando há predominância inicial, né, de organismos autotróficos, então musgos, né, briófitas, gramíneas, e a gente tem uma sucessão heterotrófica quando há predominância inicial de organismos heterotróficos, bactérias, pequenos crustáceos, a gente falou, né, besouros pequenininhos, aranhas que vão lá roendo devagarzinho, vão modificando esse ambiente. Então, autotrófica, predominância de organismos autotróficos e heterotrófica, predominância inicial de organismos heterotróficos. Outra classificação que as sucessões podem ter também é quanto à força que direciona o processo. Então, houve uma modificação. Aqui a gente está falando mais, por exemplo, em sucessões secundárias, né? Então, quanto à força que direciona esse processo, nós temos as sucessões autogênicas, ó, autogênica, autogerada. São mudanças ocasionadas por processos biológicos internos. Então, vão ser resultantes de mudanças que foram feitas pelos próprios organismos. Por exemplo, a transição de um campo de agricultura abandonado até a floresta madura. Os organismos mudam o ambiente em que vive e outras espécies da comunidade podem ser beneficiadas ou prejudicadas. Então, eles já vão modificando aquele ambiente e quem está ali vivendo naquela comunidade vai ser beneficiado ou prejudicado por essa mudança, que é uma mudança interna. Parte dos organismos que vivem naquela comunidade, tá? Dos seres vivos que estão ali. E a gente tem a sucessão halogênica, que é gerada externamente, né? O direcionamento de mudanças por forças externas ao sistema. Então, aquele sistema ele não pode controlar, por exemplo, as sucessões halogênicas, as mudanças halogênicas, porque elas são mudanças que fogem à dinâmica daquela comunidade. Então, por exemplo, furacões, tempestades, ação humana, né, o desmatamento, por exemplo, a retirada de água, a desertificação. Então, incêndios florestais causados pelo homem ou incêndios naturais, né? Enfim, são processos que aquela comunidade não controla, né? Então, aí a gente tem sucessões halogênicas, tá? Direcionado por forças externas ao sistema que eles não conseguem controlar. Então, são forças que vêm de fora e modificam aquele ambiente, tá? E aí, que tipo de situações, né? A gente já falou. A erosão, que vai, né, descamar uma boa quantidade de solo e fluvial pelos rios, pluvial pela chuva, ou eólica pelo vento, ela vai ter essa mesma dinâmica, né, de erosão. O desmatamento,
Então, desmatamento causado, né, obviamente, pela ação do homem muito rápido, que vai modificar rapidamente uma área, as queimadas pelo mesmo processo, né, naturais ou antrópicas, desertificação, e eu coloquei o bicho homem porque a gente realmente consegue achar maneiras de, né, de desestabilizar esse equilíbrio ambiental, tá? Então, todas essas ações são ações que vão favorecer, digamos assim, né, a sucessão ecológica, principalmente a sucessão secundária. Pessoal, olha só. Então, quando a gente está falando nesse tipo de sucessão, tá? Ou a sucessão primária ou a sucessão secundária, nós estamos falando de mudanças que levam anos para acontecer, tá? Então, aqui, ó, a gente teria um substrato aberto, vamos dar aqui o exemplo das rochas vulcânicas, né? Então, a gente teria o substrato aberto, se estabelece aqui a ESSES, né, que é formada pela comunidade pioneira, depois vem a série, depois vem o clima. Excesso e série, que série é aquelas comunidades intermediárias, tá? Elas vão causando alterações muito complexas na dinâmica ambiental. Então, elas causam alterações assim ambientais muito intrínsecas, muito íntimas no ambiente, estão muito ligadas à comunidade biológica que vai viver ali, tá? Até que a gente chegue no clímax, que é onde vai haver completa identificação entre os seres vivos que estão no local e o, a dinâmica da comunidade. Então, a gente tem situações que a gente precisa observar e compreender. Vejam só. Variações das condições ambientais da ESSES para o clímax. Na ESSES, né, como a comunidade pioneira ainda não conseguiu se estabilizar bem no ambiente, as variações ambientais elas são muito altas. Né? Constantemente as condições do ambiente estão se modificando, porque não existe ainda um equilíbrio naquele ambiente. E aí, à medida que a gente vai se direcionando para o clímax, essa variação nas condições ambientais vão diminuindo. Isso porque as variações realmente diminuem quando a comunidade está mais estabilizada, tá? Ao contrário das variações ambientais, a gente tem o processo de biodiversidade, que aumenta. Então, eu começo com uma biodiversidade muito simplificada, né? Espécies pioneiras, líquens, musgos, aquelas espécies de pequeno porte. E depois, à medida que o tempo vai passando, essa biodiversidade ela aumenta significativamente, né? Porque aí o solo vai conseguindo suportar plantas de médio porte, né, de grande porte, essas plantas atraem os animais, atraem répteis, atraem mamíferos, animais de grande porte, que vão também ter uma dinâmica muito grande naquele local. Então, à medida que eu me afasto da espécie e chego no clímax, a minha biodiversidade local aumenta consideravelmente, enquanto as variações da condição ambiental diminuem. À medida que as variações ambientais diminuem, a biodiversidade aumenta, porque os seres vivos conseguem se adaptar com mais facilidade àquele ambiente, tá? E aí a gente tem aqui, ó, esse gráficozinho, a gente tem aqui sucessão ecológica comparando a SS e a comunidade clímax. Então, biodiversidade na SS muito baixa, né? A gente viu principalmente líquens, musgos. Na clímax, uma biodiversidade muito grande, tanto de animais quanto de vegetação. A biomassa na essência é mínima, né? Se a gente está falando aqui biomassa vegetal total, mínima, porque líquens, musgos são plantas de pequeno porte. Lembrem-se, o solo não tem nutriente, então não consegue suportar uma biomassa muito grande, né? De plantas maiores. Então, na essência mínima, na clímax máxima. E a PPL, que é a produtividade primária líquida, lembra que a gente já falou disso? Aquilo que sobra, né? No ambiente. Na essência, a gente tem uma produtividade primária líquida alta, né? Porque as plantas são menores. E na clímax, a gente tem uma produtividade primária líquida nula, não sobra. Aquilo que a comunidade produz, a comunidade consome. Então, isso é um estágio muito íntimo, né? De equilíbrio ambiental, né? A comunidade vai produzir os seus materiais e ela mesma vai consumir. Então, a gente tem uma produtividade primária líquida nula. Embora a nossa produtividade primária bruta seja alta,
Os gastos também, né, em respiração, em suporte, os gastos metabólicos também são muito altos. Por isso que a gente tem essa produtividade nula e isso não é ruim, né? Quer dizer que o ambiente ele está em clímax, ele está em equilíbrio, tá bom?